Olá, pessoal. Na aula anterior, nós trabalhamos com a transmissão de sinais em sistemas lineares invariantes no tempo, né? E também apresentamos algumas as primeiras características, né, do canal, seja ele com distorção ou sem distorção. E no final também nós terminamos com apresentando as definições, né, as diferentes definições de largura de banda. Nessa aula de hoje, né, nesse vídeo, nós vamos trabalhar com os canais guiados e não guiados, né? Então, vamos ver algumas características, né, dos principais canais de comunicação, né, canais que servem para sistemas de telecomunicação. Então, hoje vamos trabalhar primeiro, dar uma visão geral do espectro e as faixas de frequências, né? Isso, o espectro eletromagnético, né? Os canais guiados, linhas de transmissão, fibra óptica, né? São os canais guiados e os canais não guiados, que é basicamente o canal de radiofrequência. Nesses canais guiados, vamos analisar alguns tipos diferentes de canais de rádio, né? E por fim, os efeitos no canal de RF. Então, alguns efeitos chegamos a apresentar na aula anterior, hoje nós vamos reforçar esses conceitos, esses efeitos, né? Esses efeitos que são indesejáveis, mas estavam presentes, né, nos canais de comunicação de sistemas. Então, vamos começar lá. Então, qual que é o objetivo, né? Então, quando você vai transmitir um sinal, transmitir uma informação, você vai ter que ter um canal. Assim como eu estou falando para vocês aqui, o nosso canal é o ar, né? O som, né? Então, é importante, né, nós entendermos como funciona o canal, que afinal é por ele que vai passar o nosso símbolo, o nosso sinal de informação. Então, por que entender, né? Então, primeiro, se você entender bem o canal, você vai ter possibilidade de analisar a capacidade e a velocidade de transmissão, até que taxa, qual a máxima taxa que eu consigo utilizando esse canal. Será que é fácil de utilizar esse canal? Será que tem alguns impedimentos técnicos, né, de utilizar esse canal? Então entraria na parte de operacionalidade. E também o custo, né, que está relacionado. Será que usar esse canal aqui é mais econômico do que usar outro? Então sempre tem no estudo, né, tem sempre esses levantamentos. E entender, né, ao fim, né, as limitações e os defeitos no canal, nesses canais. Então, primeiro vamos lá analisar o espectro de radiofrequência. Então, está aqui dividido o nosso espectro eletromagnético em 7 faixas, né? Essa primeira figura. Então, começamos lá entre 3 kHz a 300 MHz, né? A faixa de rádio. De 300 MHz até 300 GHz, a faixa de microondas. E assim vai. O infravermelho, visível. Depois vem o infravermelho, que é antes do vermelho, né? O visível, né, que é a faixa de cores, né, que a percepção do olho humano consegue detectar. E depois vem o ultravioleta, que é aquele raio danoso do sol, né, que causa câncer. Né? Depois os raios X, né, e os raios gama. Então, à medida que vai aumentando a frequência, né, aqui, ó, repare que vai de kilohertz a hexahertz, sei lá, acho que é hexahertz. Vamos pegar aqui terahertz, né? Esses sinais eles vão tendo mais energia e sendo mais perigosos, né? Então, fica complicado utilizar sistemas de comunicação nessas faixas aqui mais perigosas. Esses dois aqui são penetrantes, né? Então são altamente cancerígenos, né? Esses sinais aqui. Os sinais que estão nessa faixa de espectro. Então, né, se a gente pode ver aqui, isso aqui está fora de escala. Se você reparar aqui, 3 a 430 terahertz, ó, então vamos considerar aqui 430 terahertz, né? Daqui para casa são 360. Então, repare que esse quadradinho representaria todos esses três praticamente aqui, todos esses três quadradinhos aqui. Então, isso para a gente ver também como que nós seres humanos, somos limitados. Né? Então, nós somos limitados, por exemplo, nós sentimos até a faixa audível, né? De 0
ou melhor, de 20 até 20 kHz, mais ou menos, o nosso ouvido, né? Depois nós temos os nossos olhos, que trabalham nessa faixa entre 430 THz até 790 THz, ou melhor, às vezes é melhor trabalhar em nanômetros, então na faixa de comprimento de onda de 750 nanômetros até 380 nanômetros. A nossa pele percebe alguma coisa do infravermelho, né? A gente consegue sentir por calor, né? E o resto de todo o espectro a gente não tem percepção. Então, eu vou passar um vídeo aqui rapidinho para mostrar para vocês como que nós somos limitados, né? Como o nosso mundo, nossa visão de mundo é limitada. There are many more kinds of light than our eyes. There are many more kinds of light than our eyes can see. Confining our perception of nature to visible light is like listening to music in only one octave. There are so many more. They differ only in wavelength, but over a huge range. For instance, infrared light. The kind that William Herschel discovered. Or X-ray light. Or radio light. Or gamma ray light. These are not just different ways of seeing the same thing. These other kinds of light reveal different objects and phenomena in the cosmos. In gamma ray light, for example, we can see mysterious explosions in distant galaxies that we would otherwise miss. And in microwave light, we can see all the way back to the birth of our universe. We have only just opened our eyes. Certo, então além de exercitarmos agora o nosso inglês e o espanhol, né, esse vídeo então mostrou as diferentes faixas, né, de espectro, como seria a visão, né, utilizando instrumentos, né. Então, para o infravermelho lá foi utilizado um instrumento, né, que pode fazer aquela captura da imagem, né, dos raios gamas, assim por diante. Então, o que nós vemos aqui, nosso mundo das cores, né, é bem limitado. Então, mas basicamente, né, em sistemas de comunicação a gente utiliza essas faixas, né, a gente subdivide essas faixas para utilizar ela para transmitir informação. Então, por exemplo, nas ondas de rádio, né, a gente temos aqui, ó, nessa figura está mais bem definida, né, então temos aqui a faixa de, vamos colocar aqui, 600 kHz até 100 GHz, né, então temos aqui os sistemas de rádio AM, os sistemas de ultrassom, né, de medidas, imagens médicas, né, a faixa de FM, a faixa de TV e assim vai. Então, cada pedacinho desse espectro aqui, nós acabamos dividindo, né, para transmitir diferentes sinais simultaneamente. Essa faixa aqui já está entre o VHF e o HF, né, nós veremos depois os nomes, a nomenclatura, né, então os sistemas, a faixa de rádio a gente divide em subfaixas, né? Depois nós veremos. E as faixas de micro-ondas também nós dividimos em subfaixas. Então, cada subfaixa aqui a gente vai aproveitando para transmitir informação. Então, aqui, ó, na faixa entre o VHF e o HF, aqui nós temos os sistemas Wi-Fi, né? Os sistemas Zigbee, os sistemas de celular GSM, né? Então vai aqui, por aqui. Já um pouco acima aqui, já entre o HF e o SHF, né? Temos aqui o Bluetooth, né? Os sistemas
o Wi-Fi também, que é de maior frequência, né, 2.49 GHz, né, e assim vai. Então, essa marcaçãozinha na lateral aqui, né, nós temos a faixa, né, então, os sistemas de comunicação wireless locais, né, vai nessa faixa que ele opera de 2.4 a 2.49 GHz, e assim vai. Aí tem uma outra faixa disponível também, de 5.15 até 5.35 GHz. E aí vai. Temos nessa anterior, né, que eu acabei já falando, vai desde 0.54 GHz, né, até 6.98. Então, tem comercialmente, né, essas faixas são divididas, né, para poder trabalhar diferentes sistemas simultaneamente, utilizando o mesmo meio, que é o espaço aberto, que é utilizar as ondas eletromagnéticas, né, de rádio. A faixa de telefones móveis aqui, ó, de 900 MHz até 2.4 GHz, os sistemas de radar, e aqui a nossa luz visível. Então, repara que aqui já está numa escala melhor aqui, né? mais realista, né? Então, temos o que nós conseguimos ver é só esse pedacinho aqui do espectro. Daí a faixa de rádio, né, a gente pode dividir em microondas, né, são divididas em várias faixas, né, então cada uma utiliza os sistemas, né, geralmente utilizam algumas dessas faixas. Então lembramos lá que a TV FM, geralmente a gente fala em VHF, né, TV UHF, né, então acho que vocês já devem ter ouvido esses termos, né, aqui. Então, é mais para uma classificação, né, que é feita, né? Então, acho que não tem necessidade de decorar isso daqui, né? Mais ou menos saber que existem as faixas, né? Diferentes faixas e cada uma tem um nome. Especificando mais aqui a parte de micro-ondas, né? Essa parte de micro-ondas aqui de 3 a 30, né? Cadê? De 30 a 300 GHz, né, aqui ele tem uma divisão melhor aqui, né, então em bandas, né, então você pode ver aqui tem a banda L, S, C, KU, K, KA, então só para uma informação aqui, né, então as parabólicas antigas utilizam essa banda C aqui, então o sinal daquelas parabólicas gigantes, né, de 2 metros, né, de aquelas grandes, né, então trabalhar nessa faixa, enquanto as antenas da Sky, da WTV, ou até mesmo a SkyGat, né, utiliza aquelas antenas compactas, que daí é na faixa da banda KU, né, que daí é uma frequência bem maior, 12 GHz a 18 GHz. Acho que é isso. Canais guiados. Então, aqui a gente tem uma noção sobre o espectro, né, e a divisão dele, né, como que é dividido entre os sistemas, e agora vamos chegar na parte de canais guiados. Então, o primeiro canal guiado que a gente tem, né, é o fio mesmo, né, o fio, o cabo coaxial, cabo utilizado para transmissão. Então, eu lanço aqui a pergunta, né, por que as trilhas são onduladas, né? Principalmente em placas de dispositivos de equipamentos eletrônicos perto da memória RAM. Então, repare aqui, tem um processadorzinho aqui, né? Um processador, e aqui tem uma memória RAM e a memória RAM está interligada aqui com umas trilhas, e muitas delas estão bem onduladas aqui, algumas ondulações diferentes, né? Uma explicação disso daqui é que o projetista, né, ao fazer esse tipo de ligação, esse sistema exige uma ligação em formato de barramento. Então, são diversas linhas, né, conexões elétricas que comunicam ao mesmo tempo e de forma síncrona. Então, o que acontece? No momento do projeto, o projetista ele tem que colocar todas essas trilhas com a mesma distância. Então, se ele passou essa trilha que deu uma distância x, as outras trilhas das demais linhas do barramento, né, eles têm que ter a mesma distância x. Por quê?
Porque ao transmitir, a hora que ele transmite aqui o sinal do processador para a memória e vice-versa, os sinais saem, digamos, do processador ao mesmo tempo, só que ele vai percorrer as linhas e ele percorre uma velocidade bem próxima, próxima da velocidade da luz, nessas linhas. O que vai acontecer? Se tiver uma linha mais curta que a outra, esse sinal vai chegar antes que o outro. E daí vai começar a dar alguns problemas de sincronismo. Então você pode ver que isso aqui em placas de computadores, né, tem essas trilhas onduladas, justamente para quê? Para a hora que for transmitir o sinal aqui, os sinais nas vias do barramento, né, nas linhas do barramento, eles cheguem ao mesmo tempo lá no receptor, ou seja, na memória. E vice-versa. Se ele vai fazer, o processador vai ler um dado na memória, então ele vai jogar o dado nesse barramento e ele tem que chegar simultaneamente aqui, os sinais aqui. Então por isso que tem essas trilhinhas onduladas aqui. Tem já os softwares de roteamento, né, tem alguns recursos, alguns softwares que você já define que as trilhas, determinadas trilhas devem ter o mesmo comprimento, e ele mesmo já faz essa ondulação, esse roteamento automático. Então vamos lá. Então, só como curiosidade, né, essa parte anterior aqui, né? Então vamos mesmo aqui para a parte dos canais guiados. Então é um esquema, né? O canal guiado é uma forma de propagar de forma confinada. Então você controla a onda eletromagnética dentro do fio, no cabo coaxial, ou até nesses guias de ondas, que seria tipo um encanamento para passar a onda eletromagnética dentro. Então é determinado pela estrutura. Então onde você dobrou o fio, ele vai passar, né? Onde você passar, por onde ele passar pela parede, atravessar, postes. Então você consegue orientar ele, né? E mudar o trajeto. Então é adequado para áreas de campo eletromagnético intenso. Então, por exemplo, sistemas industriais, né? Não tem muito ruído, opta-se, né? Muitas vezes para os canais guiados. Os canais de rádios, né, começam a dar problema nesses ambientes muito ruidosos. Né? Capacidade de contornar obstáculos, né, e atenuação. Dessa atenuação, né, ela vai depender da frequência, do material e das dimensões. E um detalhe aqui que esse tipo de canal, né, ele precisa de um casamento de impedâncias. Né? Então, a impedância, né, da linha de transmissão, o ZL, tem que estar casado com a impedância do gerador, né, de sinal, quem está gerando esse sinal da transmissão, e também tem que estar casado com a impedância lá no transmissor, ou seja, a impedância lá na terminação. Então, esses canais, né, guiados, né, tem essas necessidades. A antena também, quando os sinais não guiados, também precisa de um casamento. Então, você tem que casar a antena com o cabo da antena. Desculpa, isso. O ZT seria a antena. Então, o ZT, você teria que casar a impedância da antena com a impedância do cabo que vai até a antena, e casar com a impedância com o transmissor, né? O transmissor de rádio. Então, são algumas regrinhas aqui, nós veremos nos laboratórios como que funciona. Né? Se não tiver esse casamento, ele vai começar a ter reflexões, né? Nesses pontos de descasamento, e pode ocasionar o efeito multipercurso, que a gente começou a discutir no laboratório anterior, na aula anterior. Mas veremos isso melhor no laboratório. Aqui, então, o cabo UTP é um Shielded Twisted Pairs, né? Então, temos aqui esse cabinho com 4 pares, né, trançados, né? E geralmente utilizado em sistema de telefonia, né, os mais antigos, agora a tendência é ser VoIP, e também no cabo Ethernet, né, também, esse cabo Ethernet, esse cabo azul de rede Ethernet. Então temos aqui, então para esse cabo aqui de telefônico, repare que ele tem aqui uma perda de inserção, ou seja, ele vai ter uma atenuação aqui em baixas frequências, né, isso em escala dB, e também uma atenuação forte nas frequências maiores. Então, repare que ele é um bom transmissor, né? Ele tem baixas perdas na faixa de, digamos aqui, sei lá, 100 Hz a 3 kHz. Né? Então, essa é a faixa, né, que ele melhor transmite. Né? Então, é justamente
a faixa de áudio, né, que é limitada só para entender voz, né? Então, nosso ouvido ouve de 20 a 20 kHz, mas conseguimos entender palavras, né, até na faixa de 3 a 4 kHz. 3 a 4 kHz já somos capazes de entender as sílabas, as palavras, né, fazer um entendimento de voz. Aqui o atraso, né, em milissegundos, então, na faixa de 1 a 2 kHz vai ter o mínimo atraso, fora dessa faixa já aumenta o atraso. Então, o sinal que é transmitido ele vai chegar atrasado. Então, esses aqui são alguns parâmetros, né, então, dos canais. Geralmente, se você pegar manuais, datasheets de cabos, né, de bons fabricantes, vai ter esse tipo de informação. O cabo coaxial, né? Então, os primeiros sistemas de Ethernet, né? Ethernet eram com cabo coaxial. Então, ele tem a vantagem que ele tem uma blindagem, né? Essa blindagem funciona como uma gaiola de Faraday. Então, ele impede que a interferência eletromagnética vaze do cabo e também impede que a interferência eletromagnética do ambiente consiga entrar no cabo. Então, ele funciona como um bloqueio ali, né? A gente chama de gaiola de Faraday. Você pode pegar o cálculo da impedância característica dele, né, o ZL, facilmente encontrado em livros de eletromagnetismo, como o livro do Wright, né, eletromagnetismo. Acho que até os livros do Halliday, né, tem alguns cálculos, né, algumas determinações para impedância característica. E permite, né, a utilização de uma faixa de frequências bem amplas, alcançando maiores taxas. Aqui, então, velocidades máximas da ordem de 600 megabits por segundo. Tá aqui, 600 megabits, com cabo coaxial. Entretanto, ele é meio complicado de trabalhar, por exemplo, porque você tem que crimpar um conector aqui, esse conector também tem que ser blindado, ele é um cabo mais caro, né, também, então acabou sendo trocado pelo par trançado mesmo, né, os sistemas cabeados de par trançado ou fibra ótica, né? Basicamente. Esse acabou sendo em desuso, mas ainda em antenas de TV a cabo, essas antenas compactas, né? Você tem um cabo coaxial que vem lá da antena receptora até o módulo receptor. Então tá aqui, então você tem que ter esses conectores especiais, que geralmente são meio caros, né? Você tem que ter um alicate especial, muitas vezes, para crimpar ele, e fica meio embaraçoso trabalhar, difícil trabalhar com ele. Então tá aqui, esse cabo aqui é o RG59, então temos aqui, então temos o condutor interno e a malha externa aqui, né? Então, tá aqui só para visualizar. Os guias de ondas, né, são tubos ocos, né? Eles são projetados, a geometria dele, né, toda projetada para passar a onda eletromagnética ali dentro. Então pode ser geralmente utilizado também para você ter um transmissor, um sistema de transmissão, e vai jogar numa antena de micro-ondas. Então ali você joga o transmissor numa ponta e coloca esse guia de onda, né? Depois ele vai e transmite, joga em uma antena de micro-ondas. Então, é um sistema que verdadeiramente faz o encanamento, né? Faz o encanamento da onda eletromagnética ali. Então, ela é toda projetada para passar aquele comprimento de onda específico. Fibra ótica, né? Então, está sendo muito utilizada, né? Por quê? Porque ela tem justamente baixas perdas. Então, temos perdas aqui da ordem de 0,2 a 1 dB por quilômetro. Então, lembro que esses parâmetros aqui podem estar meio que desatualizados. Então, pode ter perdas menores, né? Então, dependendo do tratamento e da construção do cabo de fibra óptica. E, basicamente, é um filamento de vidro, né? Que pode ser dopado de fósforo germânio. E a luz se propaga aqui dentro devido ao fenômeno da reflexão total. Ou seja, se esse θ aqui for menor que o θ crítico, essa onda ela vai refletir totalmente dentro desse material. Esse θ crítico é determinado pela
pelo índice de refração interno, né, do material, e o externo. O externo não está desenhado aqui. Então, esse θ crítico aqui a gente determina. Se ele se transmitir num ângulo maior que esse, parte da onda escapa da fibra óptica. Então, é um sistema que exige um certo alinhamento, né, do emissor aqui para você ter uma eficiência. Diâmetros do fio, né, em torno de 10 a menos 6 metros, né? Então é um fiozinho bem pequeno, permite colocar várias fibras ópticas em um cabo só, né? Isso permite aumentar a capacidade dos sistemas. Aqui, então, atinge taxas de 40 GB, embora já tenhamos 400 GB em laboratório. Isso também pode estar desatualizado, né? Então, mas veja a capacidade enorme que tem uma fibra óptica. Então, geralmente utilizado em ligações entre estações telefônicas, entre metrópoles, né? Redes de computadores, né? Sistemas de supervisão sobre estações de energia, substituição de cabos convencionais, satélites e aviões. Então, para diminuir a influência eletromagnética, né, nesses sistemas, né, eles utilizam a fibra óptica. Se você utiliza todo o sistema de comunicação em fibra óptica, né, ele vai ficar menos vulnerável à interferência eletromagnética. Mas hoje, né, praticamente os sistemas de internet, né, eles entregam mesmo na residência uma fibra óptica. Então, devido ao barateamento, né, do cabo, né, do cabo e justamente essa alta capacidade que ele permite devido à baixa atenuação. As vantagens. Então, ele tem essa imunidade a interferências, né? E tem uma imensa largura de banda disponível. Então, você tem faixas de frequência ali de terahertz ali, né? Então, você pode transmitir, você tem uma faixa muito grande do espectro que você pode transmitir ali dentro, né? Desde o infravermelho, né, até lá se quiser, até o ultravioleta, né? Você pode também transmitir, né? Já que ele é confinado, né, então não tem risco, né, de causar câncer. Essas fibras ópticas têm diversos tipos, né? Então as principais classificações multimodo, né? Multimodo é que ela permite diferentes modos de transmissão lá dentro, ou seja, a onda pode ir rebatendo, o sinal, né, de luz pode ir rebatendo de várias formas, né? Entretanto, ele tem um espalhamento do pulso. Então, se ele transmite esse pulso aqui, né, no final, né, vai ser a soma. Então, essa soma aqui vai ter aquele problema justamente da interferência construtiva e destrutiva. Então, dependendo das condições ali, das ondas refletidas, você vai ter uma atenuação ou um reforço no sinal. Então, geralmente, o efeito que acontece é essa atenuação, né, e um espalhamento do sinal. Então, existem outras formas, né? Tem esse graduado, então, em vez de ser uma mudança abrupta do índice de refração, né, ele tem uma alteração gradual do índice de refração. Então, ele já deixa somente já limita, né, alguns comprimentos de onda ali para ser transmitido. Melhora esse espalhamento do pulso no receptor. E a fibra é monomodo. Então, o monomodo ele só deixa um modo, né, um modo de ser transmitido aqui. Então, exatamente o pulso que é transmitido, o formato é capturado no receptor. Então, temos basicamente esses dois tipos, né? Vamos pegar esses dois tipos e a gente já acrescentou um intermediário aqui, que é esse graduado. Então, sistema óptico, né, geralmente o quê? A gente tem uma fonte de luz, né, pode ser um LED ou um laser, um sinal elétrico, que vai ser como que nós vamos modular essa informação, e esse sinal de informação vai modular a luz. Então, ele vai variar a intensidade da luz conforme o sinal elétrico. Esse sinal de luz passa por uma fibra óptica e pode atingir diretamente o receptor ou passar por um amplificador óptico. Então, o esquema é bem simples, né? Então, daí, se tiver o amplificador óptico no caminho, né, ou seja, deslocou uma distância
relativamente grande, ele pode ter um amplificador óptico e retransmitir de novo. O receptor, né? O receptor vai pegar esse sinal óptico e converter ele em sinal elétrico. Então, isso aqui é uma topologia, um arranjo, né? Diagrama de blocos que explica mais ou menos como funciona o sistema de transmissão com fibra óptica. Aqui uma foto, né, de um cabo óptico submarino, né? Então, esse cabo aqui são várias fibras ópticas lá dentro, né? E esses cabos são esticados entre os continentes, né? Para justamente montar a rede, né? A rede de computadores, né? Aqui um mapa aqui com os cabos, né? Existentes, né? Então vemos aqui uma maior densidade de cabos entre Estados Unidos aqui e a Europa, né? Mas entre os outros países também tem vários cabos, né? Que chegam e acabam interconectando os continentes, né? Então ele é muito mais eficiente que os sistemas de satélite, né? Justamente porque essas características da fibra óptica, né? Então isso possibilitou, né, a internet, né, ela ser global, né? Você conseguir acessar informação em qualquer ponto do mundo. Canais não guiados. Então, os canais não guiados são aqueles que não são guiados, né? Então, o canal de RF, né? A gente pode também considerar o canal de luz visível, né? Sistemas de Wi-Fi, né? Que também não são guiados. Então, os canais não guiados, né? Ele tem uma perda de propagação maior, né? E essa perda de potência, né, é proporcional à distância. Então, é inversamente proporcional. E esse gama aqui, né, ele vai depender de qual que é a densidade de prédios, né, de obstáculos que tem no ambiente. Então, temos se for um espaço livre, esse gama igual a 2, então ele vai variar com o quadrado, né, inversamente ao quadrado da distância. Se for um espaço urbano, né, então tem alguns prédios, né, você já utiliza um gama menor que 4, né, e maior que 2, né, e assim por diante. Se for um espaço bem verticalizado, digamos, sei lá, a ilha de Manhattan, né, você vai ter que utilizar um gama menor que 6, ou São Paulo, né, centro de São Paulo, você vai ter que utilizar um gama maior que 6 como modelo. Então são perdas de propagações maiores, né, na atmosfera, né, então partículas, vapores, gases. Quem tem, por exemplo, essas capturas de sinais de TV por antena compactas, né, tipo Sky, tipo Oi TV, deve ter percebido que quando tem uma chuva muito forte, né, o sinal cai, né? Então, justamente, as partículas de chuva lá acabam aumentando a atenuação do canal, você acaba não capturando o sinal na potência necessária para poder decodificar ele e transformar em imagem. Então, aqui temos essa influência, né, desses fatores atmosféricos. A gente pode classificar em função do tipo de onda, o ângulo de elevação das antenas e o tipo de enlace. Então, nós vamos analisar essas classificações, né, de forma bem superficial, né, porque se for estudar cada uma dessas, teria muito conteúdo para abordar, né? Então, vamos ver os conceitos, né, e se alguém for utilizar, né, depois estuda algum canal específico, né? Não tem como ver todos, são muitos dados particulares, né, muito complicado. Então, o primeiro termo que é utilizado muito em telecomunicação é radiovisibilidade, ou loss, que é linha de visada direta, né, em inglês. Então, basicamente se a antena receptora está conseguindo enxergar a antena transmissora. Então, esse aqui geralmente é exigido em sistemas de sinal de micro-ondas. Vocês devem ter reparado em as antenas de rádio base de celular, né? Geralmente tem as antenas de celular, as antenas aqui, né? Do sistema celular, e embaixo tem umas anteninhas que parecem
parece uns tambores, né? Parece um bumbo um tambor de bateria, né? Então aquela anteninha lá é uma anteninha de micro-ondas, geralmente aquela anteninha interconecta uma antena de estação rádio base com outra. Então, aplicações típicas. Então, ele cobre até 100 km, né, aproximadamente 100 km, e o percurso do sinal deve estar acima do horizonte. Então, se a distância for muito grande, né, a própria curvatura da Terra vai interferir nessa linha divisada. Então, está aqui, né? Então, aqui um sistema de telefonia celular. Então, temos aqui a sede da empresa de celular, né? Então, o sistema celular, ele tem aqui, né, a sede, né? E ele vai conversar com essa antena com um link de micro-ondas. E vai ter essas antenas do sistema 4G, 5G, né, que vão comunicar com os celulares ou com os notebooks que tem aquele stick, né, memória, aquele stick de 4G ou 5G. Então, entre uma estação e outra, né, feito com esses links de micro-ondas, né, para facilitar a comunicação entre uma estação e outra. E daí fica as antenas do celular mesmo, né, o GSM, disponível para os celulares. Então, está aqui, né, sistema rádio base, né, utilizado por link de micro-ondas. Também pode ser feito por fibra óptica, né? Então, em vez de utilizar esse link de micro-ondas, pode-se passar uma fibra óptica interligando algumas ou todas as estações rádio base. Tá. Então, a radiovisibilidade, né? Então, a gente pode também determinar em função da cobertura da Terra. Então, a gente pode fazer um esboço aqui, por exemplo, se tiver uma antena, né? Essa antena com altura H, qual uma distância, né, na superfície terrestre que ele vai ter radiovisibilidade, ou seja, que ele vai ter linha divisada direta. Aqui, basicamente, aplicar Pitágoras, né, então nem vou me aprofundar aqui, mas é basicamente utilizar Pitágoras. Daí tem uma aproximação aqui no final, né, que é essa distância D, né, é a altura da antena ao quadrado, mais 2 vezes o raio da Terra, vezes a altura da antena. Como o raio da Terra é muito maior que a altura da antena, né? Então, se você pegar o raio da Terra aqui, é muito maior, a gente pode fazer uma aproximação aqui e desconsiderar esse termo aqui, esse termo da altura da antena ao quadrado. Então, a gente consegue fazer essa aproximação considerando somente esse termo, né? Então, a distância a gente pode aproximar por aqui. Então, está aqui, quem for fazer algum cálculo, já tem o raio da Terra, né? Então, está fácil. Então, se determina em função do raio da Terra, basicamente, e da altura da antena. Agora vamos falar um pouquinho sobre o enlace, né, de onda terrestre. Então, essa onda terrestre aqui, né, ela funciona, né, muito bem para faixas de frequência abaixo de 2 MHz. Então, é uma faixa, né, de ondas que ele acompanha, né, a curvatura terrestre. Né? Então, seria como se fosse o canal guiado lá, como é que chama? Já esqueci. Guia de ondas, isso. Seria como a Terra, né? Então, nós temos a troposfera ou ionosfera, né? Então a própria Terra funcionaria como um guia de ondas. Então, ele conseguiria, esse sinal terrestre, né, ele consegue acompanhar a cobertura e chegar em distâncias maiores. Né? Então, por quê? Porque a Terra, né, ela tem uma certa condutividade e essa troposfera e a ionosfera também tem uma certa condutividade. Então, ele funciona como um guia de ondas e consegue transmitir em longas distâncias. Daí temos outra divisão né, desse tipo. Nós temos a tropodifusão, né? Então, que na troposfera esse sinal é transmitido e ele tem um espalhamento, né, uma reflexão aqui nessa região e consegue atingir uma antena em outro ponto. Né?
Só que ele funciona na faixa geralmente de ultra alta frequência, né? E atinge até 450 km. Só que ele tem capacidades inferiores claro, né, a radiovisibilidade. Então, se ele tivesse radiovisibilidade, que o sistema teria uma capacidade bem melhor do que aqui, porque aqui esse espalhamento, né, como o próprio nome diz aqui, você vai perder muita potência, né? Então a potência transmitida aqui vai acabar sendo dissipada, boa parte delas, e apenas uma fração vai chegar aqui no receptor. Então, só para nos localizarmos aqui, então, a troposfera estaria nessa primeira camada aqui, né? Então, está o Monte Everest aqui, né? E a faixa que estenderia até os 15 quilômetros, né? E aqui as outras camadas, né? Estratosfera, mesosfera e a ionosfera. Então, a ionosfera estaria aqui 80, 130, 145 quilômetros, acima de 145 quilômetros. Só para nos localizarmos de que camadas nós estamos falando. A onda celeste. Então, essa onda celeste, né, ela utiliza a ionosfera. Então, dependendo do ângulo aqui, lembra da fibra óptica? Então, se esse θ crítico aqui for menor, se esse θ for menor que o θ crítico, né, ele vai ter uma reflexão na ionosfera e o sinal vai conseguir atingir lá um provável receptor, uma antena receptora. Se o ângulo for maior que esse θ crítico, né, ele vai escapar para o espaço. Então, ele funciona nessa faixa de 2 a 30 MHz. Né? Então, essa ionosfera, né, é o que basicamente são gases ionizados, né, devido à radiação ultravioleta do Sol. Então, essa radiação ultravioleta ioniza esses gases e ele funciona como uma camada, né, condutora, né, uma camada que bloqueia, né, acaba refletindo ou transmitindo de forma direta essas ondas transmitidas. Isso mesmo, tá? Então, só como exemplo aqui, eu vou colocar uma curiosidade, né? Esse tipo de ondas curtas, né? A gente vai ver aqui, a gente consegue ouvir estações de outros países. Ixi, peraí, vou abrir aqui. Então pega aquele radinho do vovô, do tiozinho lá, né? Aquele rádio multibanda, né? Isso aqui parece chinês. Então, alguém que entenda chinês aí, por favor, me diga se é chinês, japonês, o que é. Mas foi captado no Brasil, né? Essa rádio, né? Essa estação de rádio, que tudo indica é transcontinental, né? Então, ela está em outro continente, mas foi possível capturar esse sinal aqui. Então, tem diversas rádios, né? Por exemplo, tem a Rádio Vaticano, que passa lá mensagens da Igreja Católica, né? Ela tem estações dessas espalhadas pelo mundo, né? Que ela consegue ultrapassar essas distâncias, né, enormes. Né? Você precisa ter esse radinho, né, de ondas curtas, né? Repare aqui que tem 9 faixas de ondas curtas. Além da faixa de FM e AM, temos 9 faixas de ondas curtas. Uma coisa interessante desse radinho, será que tem alguma coisa relacionada a esse desenho dos continentes, né? Geralmente o cara posiciona a estação, a frequência dessa estação nesse gráfico. Que, ó, se for reparar aqui, dá mais ou menos na China, onde está a marcação. Bom, fica como pesquisa para vocês aí. Então, aqueles raios que atravessam a ionosfera, né, permite a gente fazer a comunicação com o espaço exterior. Então, esse ângulo de transmissão, ele consegue, a gente transmitindo num ângulo de ataque maior, a gente consegue atravessar a ionosfera e atingir, por exemplo, o satélite. Então, seria esses sistemas de satélite. Geralmente, esses sistemas utilizam satélites geoestacionários, então eles ficam
numa órbita, giram em órbita, né, de tal forma que, considerando a Terra como referência, eles estão parados. Então, o satélite, para quem está na Terra, ele está parado. Né? Para quem está fora da Terra, ele está girando junto com a Terra. Então, esse aí é o satélite geoestacionário. Então, são diversos, geralmente são localizados, eles instalam esses satélites na linha do Equador. Aqui, por exemplo, a cobertura, né, do satélite Intelsat 11, que ele é banda C. Então, é para antena, lembra lá, a faixa de micro-ondas das antenas maiores. Ele utiliza, ele está na posição 43.1W, ou seja, pelo que eu entendi, você pega o meridiano, que é meridiano de Greenwich, e gira aqui 43 graus, né? Estaria aqui a posição da antena, desculpa, do satélite. Então ele está posicionado aqui, só que ele consegue atingir, como ele está na linha do Equador, né? Praticamente ele consegue atingir toda a América do Sul, ou grande parte da América do Norte, e a Europa ali, um pedaço da Europa, grande parte da Europa. Esse tipo de satélite aqui, só as regiões mais escuras são as regiões que têm maior intensidade de sinal. Então, nas antenas, geralmente esses satélites são projetadas, né, para focar, né, direcionar a energia em determinadas regiões, a maior energia. Claro, com interesse comercial, né? Então, viram que o interesse comercial seria melhor nessa faixa aqui, então compreende a Argentina, né, e a parte mais densamente povoada do Brasil aqui, né, a região sudeste, pegando o sul, né. Então, talvez tenha algum interesse também em prover serviço na Venezuela, né, e repare também foi direcionado uma boa parte da potência aqui na Europa. Então, geralmente, esses satélites são compartilhados, né? Então, várias empresas, vários países utilizam um determinado satélite. Né? Aqui, o Intelsat 11, só que ele é para transmitir na faixa KU. Então, a KU que seria essas antenas compactas. Então, aqui ele já é mais direcional, né, praticamente para o Brasil. Então, é um satélite que está com as antenas aqui focadas para transmitir no Brasil. Esse gráfico aqui apresenta um resumo, né, dos mecanismos de propagação por RF. Então, temos aqui esse retângulo em verde, né, seria a comunicação, né, mais regional, né, até aqui algumas poucas dezenas de quilômetros, né, que pode se utilizar, né, praticamente toda a faixa de radiofrequência, né, nessa faixa. Temos as ondas terrestres superficiais, que seria esse triângulo aqui, né? Um verde mais claro, né? Ele vai para distâncias menores, né? Ele vai da faixa de VHF até VLF, que seria ultra baixa, quer dizer, muita baixa frequência, né? Então, atingiria até 10.000 quilômetros, né? Seria aquele caso do sinal que nós capturamos pelo radinho, né, o sinal da rádio chinesa. Então, estaria nessa faixa aqui. As ondas celestes, né, então, compreenderia aqui na faixa de 10 km até 10.000 km. Então, seria já um triângulo invertido, né, em relação à onda terrestre superficial. Então, a onda celeste, né, é aquela que permite a gente fazer a comunicação com o satélite. E daí, aqui também está meio que representado em que faixa que estaria a comunicação troposférica, né? Então ela estaria aqui próximo dos 100 km, né? Da ordem de 100 km, enquanto a comunicação ionosférica aqui na faixa, por espalhamento na ionosfera, na faixa de 1.000 km. Bom, aqui é mais ou menos um resumo, né, das possibilidades, né, que a natureza permite utilizar o canal aberto, o canal de rádio, né, o canal de radiofrequência no espaço aberto. A comunicação ela tem muitas possibilidades, né, então temos a comunicação submarina, por exemplo, nesse caso, a comunicação com um submarino, né, que pode estar submerso, né, ou seja,
furtivo, no modo furtivo, ou seja, está escondido, né? Ou no modo coberto, né? Modo coberto. E temos aqui o semi-imerso, né? E o imerso. Então, o coberto seria só quando o periscópio está para fora, né? Da superfície da água. O semi-imerso quando ele está com sistemas de antenas, né? Para fora, inclusive o periscópio para fora da superfície. E o imerso que ele está boa parte, né, do casco aparecendo, né, aqui para fora. Então aqui os índices de risco, né? Então aqui ele tem um alto risco, né? Um alto risco que qualquer avião pode atacar, verificar, localizar, né? Localizar e lançar uma bomba. O baixo risco e o mais baixo risco, né? Então aqui não tem o risco mínimo, né? Seria ele no modo furtivo. Então temos aqui, então a capacidade, então à medida que ele vai ficando mais para dentro da água, né, mais submerso, ele vai ter uma capacidade de transmissão muito baixa, porque a água ela tem uma característica de atenuar sinais eletromagnéticos. Isso por quê? Porque a água do mar, né, ela é bem salina, e quanto mais sal, mais ela fica condutiva, e quanto mais condutiva, ele se comporta como uma gaiola de Faraday, ou seja, ele começa a atenuar demais as ondas eletromagnéticas. Então, nesses sistemas, geralmente são utilizadas ondas acústicas, né? E tem vários estudos aí tentando ainda utilizar o radiofrequência, né? E utilizando até mesmo a luz. Então, nesse campo aqui da aplicação militar, né, do sistema de comunicação, é um ramo muito promissor, e quem quiser trabalhar na Marinha, eu super recomendo para vocês esse caminho. Aqui, então, só para ter uma ideia, né, um sistema proposto é esse Deep Siren. Então, o submarino aqui, para comunicar com o satélite, né, o satélite mandaria as instruções de operação do submarino. Esse submarino lançaria essa cápsula aqui, que seria pesada, né, ela estaria inicialmente afundando. Chega em um ponto, né, ele desacopla esse invólucro, né, esse invólucro pesado, e abre uma boia que vai erguer todo o sistema eletrônico, né, e o sistema eletrônico de retransmissão. Então a ideia aqui é colocar um retransmissor no meio caminho entre o satélite e o submarino. Então daí esse sistema retransmissor com essa boia iria para a superfície, ele inflaria uma outra boia maior, que ali estaria uma antena, que captaria o sinal direto do satélite. E depois ele soltaria esse cabo aqui com um transmissor, que ele transmitiria dentro do mar. Aqui poderia ser um sinal óptico, né, ou um sinal de onda acústica, para poder alcançar o submarino. Se você ver a figura anterior aqui, quando ele está no modo furtivo, né, praticamente o sistema de comunicação seria anotado. Então ele teria que subir, pegar os dados, anotar em um papel mesmo, ou um computador, e depois obedecer os comandos, quando em modo furtivo. Aqui não, aqui ele já poderia estar continuamente comunicando ou ficar dias submerso, né? Daí, por exemplo, ao final do uso, né, do sistema, ele poderia mandar um comando que afunda a boia. Então, a boia murcharia, né, e o sistema de retransmissor, aqui, o transceptor, né, de retransmissão afundaria. Esse aqui é um exemplo, né, de uma possibilidade que é possível utilizar com submarinos. Agora nós vamos reforçar um pouquinho os efeitos do canal de RF que mais ou menos eu dei uma pincelada na aula anterior. Eles são aqui, né? Então vamos ver de novo, né? De forma um pouquinho mais profunda, né? Como é a perda de percurso, né? O termo longo, a gente chama de termo longo, que seria aquela perda em relação à distância, né? A distância da antena receptora da transmissora. Ela dá basicamente por aquela equação que é o inverso da distância, essa distância elevado
gama, né? Acho que é gama. Esse gama daí era 2 para ambiente aberto, né? Espaço aberto, ambientes rurais, bucólicos. E à medida que ia aumentando a densidade, né, de construções, né, de obstáculos, esse gama ia aumentando para 4, né, e assim por diante. O sombreamento, que é o termo médio, então ele vai depender dos obstáculos de grande e médio porte. Então, seria, à medida que o veículo está se deslocando, teria algum objeto no caminho, né, e aparecendo esse objeto no caminho, ele ia alterar o canal. Então, geralmente, esse efeito, né, ele é, diferentemente da perda de percurso, que é modelado deterministicamente para aquela equação, ela é estatística. Então, já é modelado de forma estatística. O desvanecimento, né, o termo curto, então seria aqueles picos e vales que ocorrem de forma mais rápida, mais instantânea, é chamado de termo curto. Então, ele é puramente estatístico. Então, esse aqui é o mais estatístico, teria a maior influência estatística dos três. E nos sistemas, né, a gente vai ter o filtro, né, a filtragem. Então, o próprio filtro, como ele não é ideal, ele gera a distorção. Então, a ideia do filtro, né, como a gente viu na aula anterior, é separar a faixa de frequência de interesse, excluindo o ruído das demais faixas. Então, esse é o efeito, o desejável do filtro. Então, tirar todo o ruído que está fora da faixa de interesse, os sinais interferentes, e para poder pegar só o sinal de interesse. O efeito Doppler, que assim como funciona, ele tem influência no som, né, ele também tem nas ondas eletromagnéticas. Então, sendo onda, né, então ele vai ter o efeito Doppler. E o efeito multipercurso, né, que a gente até discutiu um pouquinho, ele está relacionado a esse desvanecimento, né, o termo curto. Então, aqui. Então, ele vai ser basicamente aquele sinal recebido, né, composto por o sinal principal e sinais refletidos. Então, está aqui ele aqui. Então, temos aqui o termo, o desvanecimento por múltiplos percursos, ou seja, instantâneo, é o que gera esses picos e vales. Esses picos e vales. Temos o sombreamento, que é esse efeito aqui em pontilhado. E aqui a perda de percurso em função da distância. Então, no final, vai ser o efeito do canal vai ser a contribuição dessas três, né? dessas três distorções. Então, repare que o termo instantâneo ele acaba acompanhando as outras duas curvas. Ó, repare que na média, né, a gente pode ver que ele está acompanhando as outras duas curvas. Aqui, então, o sombreamento e o desvanecimento. O Doppler, né? Então, o Doppler, assim como tem no áudio, né? Nos sistemas de áudio, por exemplo, vou colocar um vídeo aqui de uma sirene, né? Vamos ver se eu acho aqui. Sirene de ambulância. Espera aí, vou colocar aqui. Então verifique aqui, ó, que quando ela está se aproximando, o som está mais agudo. E depois o som fica mais grave. Então esse efeito ocorre também na onda eletromagnética. E pode ser modelado, né, esse efeito por essa variação de frequência dada pela velocidade, né, da antena, nesse caso aqui poderia ser a antena receptora, né, o carro, velocidade do carro, em função do comprimento de onda, cosseno do ângulo entre o plano, né, e a posição da antena transmissora. Então, se essa antena transmissora estiver no mesmo plano, né, nós teremos θ igual a zero, cosseno de zero igual a 1. Seria simplesmente definido por essa fração aqui, a velocidade do carro pelo comprimento de onda do sinal. E o comprimento de onda do sinal pode ser determinado em função da velocidade de propagação, que se for onda de rádio, a gente pode aproximar pela
velocidade da luz, né, 300 mil km por segundo, dividido pela frequência do sinal, transmitido. Então aqui a gente pode modelar, né, então ele é um sinal, a gente pode, como ele é modelável matematicamente, né, diretamente, ele é um sinal determinístico, ele não tem nenhuma característica estocástica, nenhuma característica aleatória. E aqui, só para reforçar como funciona o desvanecimento multipercurso, então temos a antena do radiotransmissor, então temos um sinal que é o de onda direta, ou visada direta, ou loss. Tem uma componente que vai ser refletida no morro e chegar na antena receptora, vai ter um componente que vai refletir no solo e vai chegar na antena receptora, e também vai ter um componente que vai ser refletida no veículo que está móvel, está se movimentando. Então teremos aqui pelo menos quatro componentes. Então a soma desses quatro componentes pode ter uma característica mais construtiva, ou seja, amplificar o sinal, ou reduzir o sinal, então, com uma interferência destrutiva. Então, se chegar com os comprimentos de onda de 180 graus, ele vai acabar destruindo o sinal anterior. Um outro exemplo desse comportamento são sistemas Power Line Communication. Então, aquele sistema que você comunica pela tomada, você transmite uma tomada e tenta capturar e captura o sinal de informação na outra tomada. Como o sistema de instalação elétrica residencial não é projetado para esses sistemas, não é preparado, né? Então em cada ponto vai ter um descasamento de impedância, em cada ponto, cada tomada, em cada lâmpada, cada interruptor vai ter um descasamento de impedância, e esse descasamento de impedância vai gerar uma série de reflexões que vai ter o mesmo efeito aqui que foi descrito no caso do sinal de rádio. Essa parte eu passei bem meio por cima, porque se fosse aprofundar ia dar muito, ia ser muito extenso. Então, mas se alguém tiver algum interesse, ou de repente estudar, vai aplicar alguma coisa, algum tipo de canal específico, né? Então eu recomendo essas referências aqui, está na minha biblioteca, né? Esse aqui que trabalha justamente com as eletromagnéticas e teoria de antenas, né, do Alencar. Tem esse do Medeiros também, e também os livros básicos que nós estamos usando na disciplina, do Hyken, né, e o Light. Bom, acho que era isso, acho que é só isso. Me coloco à disposição para uma dúvida no P-Aluno, e até a próxima.